Olá, bom dia no nome de Jesus, mais um fim de semana aqui juntos. E eu queria ler para você dois versículos que me tocaram muito hoje o meu coração, onde Jesus fala diretamente conosco, que ele diz assim, no capítulo de número 7 do livro de João, no versículo de número 24, Jesus diz assim: não julguem apenas por aparência, mas façam julgamentos justos. E depois, no mesmo livro de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 7, ele diz assim: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Amém. Que eu e você possamos entender a palavra de Jesus hoje. Jesus está dizendo: olha, estamos numa fase onde está muito fácil ver quem peca contra nós ou quem peca perto de nós. E está muito fácil hoje atirar pedras naqueles que nós achamos que estão contrários ao que nós pensamos e já os declaramos culpado, ou seja, fizemos um juízo. Da mesma forma com que aquelas pessoas lá no tempo de Jesus pegaram aquela mulher condenada em adultério e resolveram condená-la, deram um julgamento segundo a lei, porque Jesus veio depois da lei, porque a lei só nos mostra o pecado, Jesus veio não para abolir a lei, para cumpri-la, mas de uma outra maneira, cumpri-la com o amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas aquela mulher foi pega em adultério e eles queriam matá-la, porque o adultério deveria ser pago com apedrejamento. E hoje é o que nós estamos vendo, as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais, o que nós mais vemos são apedrejamentos mútuos, ou seja, eu julgo você, você me julga. A partir do julgamento, nós vamos dar um juízo. E o que Jesus está dizendo? Não julgue pela aparência, mas julgue com justiça. Que forte, não? Você tem julgado com justiça ou você tem julgado pela aparência? A Bíblia diz assim que você não fará injustiça no seu julgamento. Não favoreça nem o pobre nem o rico, mas com justiça julgarás o teu próximo. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que eu e você temos que aprender a não fazer distinção entre as pessoas. Nós devemos nos deleitar no Senhor Jesus e não julgar as pessoas por aquilo que os nossos olhos veem ou aquilo que os nossos ouvidos escutam. Sabe por quê? Porque existem muitas verdades paralelas que não são aquelas que nós estamos vendo ou ouvindo. Talvez a pessoa a qual nós estamos seguindo, ouvindo ou vendo, é uma pessoa que está com raiva e já está trabalhando uma narrativa para acusar aquela pessoa e jogar uma pedra sobre aquela pessoa. Então nós vemos aquilo, ouvimos aquilo e já emitimos um juízo. E o Senhor está dizendo: não emita juízo que não seja justo. Tema ao Senhor, porque temer ao Senhor é tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, eu vou ter que comprovar. Depois de comprovado, eu vou analisar segundo não aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho. Eu vou analisar aquilo que está acontecendo segundo a palavra do Senhor, porque eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo e eu não quero emitir um juízo não justo, um juízo injusto, porque quem tem temor no Senhor vai fazer exatamente isso. Não vai direto ao ouvir e ao ver emitir um juízo. A Bíblia diz assim: será que vocês não estão emitindo um juízo e se tornaram juízes com maus pensamentos? Sabe o que nós estamos vendo hoje? São juízes com maus pensamentos. Sabe por que nós temos visto decisões judiciais que estão assustando a todas as pessoas, em alguns países saindo da Constituição desses países? Porque os juízes estão julgando com maus pensamentos. Ou seja, a Bíblia te alerta e me alerta para que, primeiro, que façamos juízos justos. E aí ele nos alerta para que nós não façamos juízos
com maus pensamentos. Ou seja, não adianta você querer me julgar pensando mal de mim. Não adianta você querer falar e emitir um juízo sobre mim, sobre a Lucy, sobre a filha do Renato, sobre os netos do Renato, sobre os genros do Renato, se você não os conhecerem, se você não os ouvirem, se você não escutarem de mim e da minha família e antes fazer um juízo. Ou seja, juízo de quem teme ao Senhor é um juízo justo, um juízo que ouviu mais além daquilo que nos mostraram, viu mais além daquilo que nos mostraram e depois, sem ter maus pensamentos, analisando na palavra do Senhor, emitiu um juízo. Ou seja, nós crentes em Jesus Cristo, nós cristãos, não estou falando evangélico, católico, espírita, não, eu estou falando aqueles que realmente são cristãos, aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que nasceram de novo, aqueles que fazem parte do reino do Senhor Jesus. Essas pessoas não podem de maneira nenhuma fazer a diferença entre pessoas e tratar pessoas com favoritismo. Toda vez que você trata uma pessoa com favoritismo, você não está seguindo os preceitos do Senhor Jesus. Agindo com favoritismo, nós estamos fazendo distinção. Fazendo distinção, nós estamos julgando com critérios errados. Estamos, talvez, não com maus pensamentos, mas se eu acho que o Renato é mais legal do que a Lucy, eu vou emitir um juízo contra a Lucy muito maior do que aquilo que eu emiti sobre o Renato, porque eu gosto mais do Renato. Isso é favoritismo. O Senhor não quer que eu e você, ao julgar, usemos os nossos favoritismos. Outra coisa, nós não temos que tratar nenhuma pessoa com favoritismo. Vou ensinar para vocês algo muito sério. Antes de Jesus vir, nós estávamos sobre a época da lei. Hoje nós estamos sobre a época da graça. No passado, era olho por olho, dente por dente. O que acontecia? Se você não seguia a lei ou emitia um juízo segundo a lei, o que acontecia? Se você errasse num só ponto, você erraria e cometeria pecado sobre toda a lei. Vindo Jesus, sabendo que era impossível cumprir toda a lei, sabendo que é impossível não pecar, porque todos nós pecamos, mas ele vendo que nós estávamos carentes, ele veio e trouxe-nos a graça. E a graça acaba com favoritismos. A graça acaba com os favoritos de Jesus. Jesus não tem favoritos, apesar de algumas pessoas se dizerem que são favoritas de Jesus. Não, Jesus não tem favoritos. E ele não quer que eu e você tenhamos favoritos. Porque se nós temos favoritos, nós não vamos ser pessoas criteriosas, nós não vamos ser pessoas capazes de emitir juízo, nós vamos emitir julgamentos baseados nos nossos favoritismos, e isso o Senhor Jesus não se agrada, porque estando na fase e sobre a época da graça, o que o Senhor quer é que eu e você sejamos misericordiosos, e os misericordiosos, eles escutam mais, ouvem mais do que aquilo que contaram a eles. Antes de atirar a pedra como a lei, os hoje não favoritistas, eles escutam, pensam e o que vão fazer? Vão ser misericordiosos sobre aquele que pecou e vão analisar, vão emitir o juízo segundo a palavra do Senhor, levando em consideração não a lei, mas levando em consideração a graça, porque a misericórdia, ela sobrepõe a todo o juízo. Presta atenção, a misericórdia sobrepassa a todo juízo. Quem é misericordioso, com certeza vai fazer justos juízos. Quem não é misericordioso, ou seja, quem tem o dedo crítico, nunca vai fazer um justo juízo, porque não sabe ser misericordioso, mantém favoritismos, julga com maus pensamentos e toma partido. Aquilo que ouviu, aquilo que ouviu, de imediato emite um parecer. E outra coisa, quando você tem favoritismo, o que você faz? Você corre o risco de justificar o ímpio e, às vezes, acusar o justo. E saiba de uma coisa, o Senhor Jesus tem isso como abominação. Não vai entrar ninguém no céu, não vai entrar nada abominável no reino de Deus. Ou seja, se você tem na sua vida favoritismos, se você tem na sua vida maus pensamentos, se você é uma pessoa que não usa a misericórdia,
faz juízo, justifica o ímpio e acusa o justo, saiba que tanto uma coisa quanto a outra é abominação ao Senhor. O Senhor quer que eu e você tenhamos temor a Ele e emitamos sempre que for necessário um juízo baseado em justiça, baseado em paz, baseado na graça, na misericórdia, porque a graça e a justiça do Senhor, elas andam de mãos dadas. Em compensação, o favoritismo, os maus pensamentos e a falta de misericórdia, o acusador, também andam de mãos justas e unidas para ir direto para uma situação desagradável e emitir um falso juízo. E o Senhor diz assim: julgue o juízo verdadeiro. Ou seja, meu irmão e minha irmã, a palavra de hoje é: não saia direto emitindo juízos, que isso não agrada o Senhor. O Senhor quer que o meu juízo, o seu juízo, seja um juízo baseado em julgamento verdadeiro, fazendo juízos verdadeiros. Não imita juízo sem antes ver e examinar os seus pensamentos, sem antes examinar se a tua atitude é uma atitude de favoritismo ou não, e ouvir a pergunta do Espírito Santo. Você está tomando esse juízo com maus pensamentos? Que forte, não? Que você e eu possamos aprender disso e sempre, 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 sempre sermos cristãos também na hora de emitir um juízo, na hora de tomar uma posição, antes de atirar pedras, antes de acusar, antes de matar pessoas com as nossas palavras. Sejamos e julguemos os demais com justos juízos, temamos o Senhor Jesus e saibamos que Ele se agrada de nós quando nós agimos com juízo, com justiça e com misericórdia. Deus te abençoe no nome de Jesus, que essa palavra sirva para você, principalmente nesse momento de muitas narrativas. Cuidado com o que você escuta, cuidado do teu coração, protege o teu coração, porque dele é que saem os maus pensamentos. Deus te abençoe no nome de Jesus. Se gostou, passa para frente, mas o mais importante, vamos lá, quer dar um like perfeito, vamos passar para muitas pessoas que elas precisam ouvir isso. Falsos julgamentos, juízos sem ser juízos com justiça, é o que mais nós estamos vendo nos últimos tempos. Sejamos e hajamos como verdadeiros cristãos. Deus te abençoe.